No primeiro bloco, acompanhamos a visita de uma turma de alunos de uma escola municipal do Rio de Janeiro à exposição Antes Histórias da Pré-História. Só que a visita ainda reservou mais surpresas aos estudantes. Num outro prédio, chegou a vez de cada um sentir o gostinho de ser arqueólogo por alguns instantes. O resultado, veja na reportagem. Um pessoal vai lá para a escavação, outro vai ficar no balde na peneira para poder peneirar e pegar as coisas pequenas, e outro pessoal vai ficar aqui na mesa. A divisão de tarefas marcou o início da jornada arqueológica dos alunos. Mas, antes de começar, foi preciso entender como é o trabalho num sítio arqueológico. Olha, num sítio arqueológico a gente não acha osso de animal, porque isso é trabalho do paleontólogo. O arqueólogo ele só trabalha com a produção humana. De arqueologia, eles vão poder até desfazer algumas ideias que a gente tem erroneamente sobre a diferença entre arqueologia e paleontologia. A simulação de um sítio arqueológico também atendia a uma proposta pedagógica da exposição, mostrar aos visitantes a importância do trabalho dos arqueólogos e também o valor dos tesouros pré-históricos que a terra pode esconder. Então tem essa conceituação um pouco do tesouro também. Que tesouro é esse? Será que é aquela arca cheia de ouro? Ou será que é um material que diz respeito ao passado e que por isso é um tesouro para a sociedade contemporânea? Em busca dos tesouros, os meninos e meninas partiram para o trabalho. E um grupo responsável por peneirar a areia fez grandes descobertas. A gente começou a achar alguma coisa importante aí, galera. Isso aqui provavelmente é um pedaço de material cerâmico, não parece? Que pode ter sido de um prato, de um vaso, ou de uma urna funerária. Os alunos descobriram que o trabalho dos arqueólogos segue etapas. Além da escavação e da limpeza dos achados pré-históricos, também são feitos o reconhecimento e a catalogação das peças. Daí a gente vai para a mesa, que é a parte onde a gente cataloga, registra e conta a história desse material a partir dessas pistas que a gente consegue achar lá na escavação. Gostei muito foi dessa etapa aqui do sítio de arqueologia, onde a gente aprendeu o que um arqueólogo faz. Desde o momento da escavação até o período final, onde o arqueólogo tem que usar muita imaginação para identificar. Terminada a visita, o professor já tinha novos desafios para lançar aos alunos na volta à sala de aula. A partir do que eles viram aqui, da experiência lá no campo arqueológico, é contar uma história que se passe na pré-história. Quer dizer, a partir de um fragmento deles, de memória, um caquinho, qualquer coisa, me contar uma história. E se depender da empolgação dos alunos com as histórias da pré-história, o desafio já está aceito. Meu pensamento ficou bem mais refletido para essa área de história. Eu gosto pra caramba, eu gostei mais ainda de vir aqui estudar, ver sobre isso, tirar mais informações dessa pré-história do Brasil. Professora Maria Carolina, o professor falou um pouco daquilo que a senhora dizia no início do programa, da produção de conhecimento a partir de fragmentos, de caquinhos, como ele falou, né, dessa memória. Que outras relações o professor pode fazer com seus alunos, ali mesmo ou fora da escola, como dizia a professora Renata, na própria sala de aula, a partir de uma atividade como essa? Essa atividade tem uma importância extremamente grande e foi, inclusive, muito explícita através do entusiasmo do aluno no final, né? Traduzindo o seu entusiasmo através de um pensamento reflexivo, um pensamento capaz de problematizar a relação que ele que ele estabeleceu com cada fragmento do passado. Eu acreditei que essa dinâmica foi extremamente instigante, não só para ele, mas para o conjunto dos alunos. E estimularia os professores a terem, mais uma vez, esse cuidado, né, de estabelecerem relações capazes de problematizar as visões. Problemas esses que façam sentido para o universo dos alunos. A pergunta agora é da Irailde Alves de Oliveira, da Luz Oliveira, perdão. Ela é do teleposto do Colégio Estadual Palmas, Caique Palmas, Tocantins. Ela disse, professora Renata, que metodologias devem ser utilizadas pelos professores de História para que se atinjam os verdadeiros objetivos dessa disciplina no ensino, no processo de ensino-aprendizagem. Na verdade, assim, eu acho que a gente pode usar várias metodologias. Na verdade, esse trabalho
com essa cultura material, com esses objetos, né, que a gente pode reviver, não objetos da pré-história, mas objetos trazidos pelos próprios alunos. E, no fundo, a gente está sempre caminhando aí, como o professor falou, no sentido de uma história do cotidiano, né? Como é que seria aí esse cotidiano na pré-história? E essa história do cotidiano a gente já sabe, né, nas discussões de história, que tem o seu lugar, né, que ela dá um significado para essa história. E a aproximação, eu achei interessante a colocação do aluno, quando ele fala que ele gosta de história, que ele passou a ver a história com outros olhos. Então, ele criou um novo significado para a própria disciplina história. Assim, isso é importante, a gente cativar o aluno com essas novas experiências, com essas novas práticas, né? E eu acho que essa metodologia de vocês levar o aluno a experimentar, né, vivenciar esses lugares de memória, eu acho muito importante, esses fragmentos que dão sentido à própria história. Sair o olhar só do livro didático, só do livro, né? Vai para o mundo. A Rose aqui do Rio de Janeiro vai fazer a pergunta agora. Oi, Rose. Boa noite a todos, boa noite, Bárbara. Prazer estar falando daqui de Paraíba do Sul, do Teleposto para o Salto para o Futuro. A questão é a seguinte: o fato de se dizer constantemente que o povo brasileiro não tem memória procede, na opinião das convidadas? Boa noite, obrigada. Oi, Rose, obrigada pela sua participação no programa de hoje. Também é um prazer ouvir vocês de Paraíba do Sul aqui no Salto ao Vivo. Obrigada. Professora Carmen, procede? Bom, vai depender de como a gente vai encarar essa questão da memória, Rose. Eu acho que, em princípio, eu acho que isso é uma questão dos nossos tempos, né? A questão da desmemorização, não sei nem se é só nossa, nós brasileiros, mas a ideia de uma presentificação muito forte, quer dizer, como a gente estava colocando, não existe presente mais, né? Algumas possibilidades de pensar que não precisa mais de memória, não tem memória e nem tem futuro, muitas vezes. Então, eu não diria, eu acho que a questão é do registro dessa memória, talvez, né? Ter e não ter memória, eu acho que é uma questão meio complicada, porque eu acho que a memória faz parte, né, dessa dimensão cultural que nos constitui como seres humanos. Eu acho que a discussão é o registro dessa memória, a valorização dessa memória, que memória está sendo registrada, né? Porque, com certeza, alguns vestígios, alguns fragmentos são mais registrados, outros menos. Eu acho que um exemplo disso foi trabalhar para a história aqui nesse programa, né, nesse vídeo, em que traz essa discussão. Não é uma memória comumente registrada. Eu estou falando de pré-história do Brasil, né, que é ainda pré-história em geral e pré-história do Brasil. Então, eu vou dizer, eu acho que não procede se a gente pensar a memória como esse elemento constitutivo nosso, né? Procede no sentido de um tempo, de uma aceleração desse tempo, de uma presentificação enorme, onde não temos nem mais tempo para lembrar e esquecer muitas vezes. O tempo nos leva a viver assim, um presente, e que o presente que conta, e nesse sentido a gente desvaloriza a memória. Eu iria mais, não sei... Mas se há uma desmemorização, ou se houve em algum momento, e até que ponto essa desmemorização também não foi intencional, né? Por exemplo, a gente passou um período aí ditatorial em que não poderia se nem preservar memória. E talvez eu acho que a gente tem que lembrar que memória é lembrar e esquecer. Quer dizer, quando a gente lembra, a gente esquece. Esse movimento, ele é intencional. Né, a gente lembrar e esquecer são dois movimentos que vão muito juntos. Então, eu acho que o que se quer esquecer, quem tem interesse que alguns fragmentos, alguns vestígios sejam esquecidos, né? Quem tem interesse de lembrar, eu acho que tem uma dimensão política importante na memória. Que é preciso se levar em conta nessa discussão de história não histórica é neutro. brasileira. Esses esquecimentos, né, e lembranças não são neutros. Né? Ok. A Emily do Pará vai fazer a participação, vai participar agora do programa. Olá. Boa noite. Meu nome é Emily, eu sou do primeiro teleposto virtual de Belém do Pará. A minha pergunta: como despertar no aluno a memória e a história de fatos que podem ser trabalhados de forma bem presente no cotidiano desses educandos? Já que nós vivemos numa sociedade que valoriza muito mais o presente, uma sociedade mais individualista do que coletiva. Então, como despertar essa memória no aluno? Muito obrigada, boa noite. Obrigada a vocês do Pará participando aqui todos os dias. Muito obrigada, espero ouvir vocês sempre. Valeu. Professora Maria Carolina, o que dizia a professora Carmen, né? Um culto à presentificação, né? A ideia de que o presente é o mais importante, não importa esse passado, esse passado não faz parte desse presente, inclusive, né? Com certeza existe essa tendência, eu concordo com a professora Carmen, acho que a gente vive hoje uma tendência de presentificação, de olhar para a realidade como se fora sempre igual.
E como despertar isto, né, nos alunos, como fazer com que os alunos tenham uma relação com o passado capaz de estimulá-los, né, a produzir conhecimento relativamente a esse entrecruzamento entre presente e passado. Sempre a partir das experiências vividas dos próprios alunos, sempre estimulando-os a estarem trazendo as suas histórias muitas vezes entrecruzadas, histórias relativas a um bairro, a uma escola, a uma experiência familiar, a uma experiência comunitária mais ampla, não é? E também estimulando esses alunos a pensarem como é que eles estão compondo essa história, não é? Se eles estão conseguindo, de fato, trazer as pequenas fatias que muitas vezes são sinônimos de história e não são, não é? Como trazer a experiência do viver mais amplamente. Como é que se vive, como é que se produz mercadorias, como é que se pensa, trazer essas experiências mais relacionadas. Aí o trabalho do historiador, professor de história, né, estimulando esse aluno a pensar sobre essa produção, da maneira como foi colocado, inclusive por aquele professor. Um professor que tem uma metodologia, né, de ação, que tem passos significativos, passos fundados no fazer. Lembram-se da experiência, né, do arqueólogo. Portanto, um papel de um professor historiador, né, que não se esquece do pensamento reflexivo, do pensamento problematizador, e que, ao mesmo tempo, nessa problematização, dá vazão às experiências vividas pelo aluno. Experiências capazes, muitas vezes, também de questionar as verdades já estabelecidas, porque é fácil, muitas vezes, a gente dizer, vamos trabalhar com as experiências dos alunos, mas nós já temos, enquanto professores, um olhar moldado, né? Um conhecimento a priori fabricado, e a gente não consegue se abrir para aquilo que é novo e que é diferente e que, de alguma maneira, questiona o nosso olhar. A participação agora é da Dilma, do Tocantins. Olá. Boa noite, Bárbara. Boa noite, professores. É um prazer estar participando. Que alguns alunos da escola que eu trabalho não aceitam a idade que os paleontólogos dão a alguns achados arqueológicos. Por exemplo, eles acham lá um produto e falam, este vaso tem 5 milhões de anos. Eles querem saber como é medida essa idade. Com que certeza eles afirmam isso? Se é que não tinha filme, nem foto, nem ninguém para contar. Boa noite. Obrigada. Obrigada, é um prazer a gente ouvir aqui também, Dilma. Essa é uma questão bastante polêmica, as debatedoras aqui já gostaram. Carmen, esse é um bom fator problematizador, reflexivo, se questionar quem estabeleceu aquela verdade de tempo, a veracidade, né? Que verdade é essa, né? Teria talvez duas possibilidades de resposta. Uma é uma questão em termos do desenvolvimento da própria tecnologia, da própria, né, de outras ciências que estão ajudando a história a recompor, a trabalhar esses vestígios do passado. Eu diria que tem, né, toda uma técnica do carbono 14 que permite, por exemplo, a datação de objetos com esse, né, antigos dessa forma. Outra que eu acho que é interessante que está na sua pergunta, professor, é a questão, como é que eu vou dizer que é verdadeiro, né? Essa questão do que é verdade em história, como é que é a questão da relação com as fontes, e isso é realmente uma preocupação importante, né? Eu acho que isso na nossa área é o que distingue nessa tensão entre explicação e interpretação. Eu acho que a gente tem uma aproximação muito grande com uma estrutura narrativa, mas é uma estrutura narrativa que precisa ser provada, né? Que precisa provar uma veracidade. Então, esse trabalho com as fontes e essa pergunta, esse questionamento do aluno, eu acho extremamente importante ser trabalhado também, né? Acredito que isso, tem técnicas, né? Claro que a gente não é através de vestígios escritos, né, e documentos que comprovam datas, mas existem técnicas e outras ciências que trabalham nesse sentido. Eu acho que a arqueologia mesmo pode dar, né, uma contribuição enorme para esse tipo de estabelecimento de veracidades e de verdades. Agora, eu acho que essa preocupação é válida, ela não pode ser esquecida dentro de sala de aula. Eu acho que o trabalho com a fonte, que na verdade nós vimos aqui, foram aulas de história trabalhando diretamente com fontes, né? Fontes arqueológicas, fontes materiais, fragmentos de memória e fontes, quer dizer, não foram apenas imaginações, né, desses sujeitos. Então, eu acho que isso é importante. Ainda nessa linha, professora Renata, assim, no próprio texto de ontem da professora Ana Maria, ela dizia que esse é um desafio, um dos desafios do ensino do professor, né, é tornar acessível ao aluno o conhecimento construído sobre as sociedades e ações, né, humanas do passado, um passado recomposto
por historiadores. Isso é uma questão complexa até entre os próprios historiadores, né? Porque você se baseia em documentos e esses documentos, essas fontes, muitas vezes podem ser questionados, como aponta a professora aí. Como é que o professor atua nesse caso? Né? Numa sala de aula, os alunos começam a questionar e, olha, professora, quem estabeleceu isso? Qual é a intervenção? Como é que é a intervenção do professor? Na verdade, assim, eu procuro explicar um pouco desse fazer histórico, né? Mais do que ensinar o conteúdo, assim, como se chegou àquele conteúdo. E, no fundo, tem essa questão dos documentos, né? Que o historiador ele se cerca de alguns recursos, até vindos de outras áreas do conhecimento, né, como a arqueologia ou como a ciência que aplica aí o carbono 14, para ver a veracidade daquele documento. Né? Então, assim, e no fundo, assim, a gente explica que o historiador trabalha com as fontes primárias, as fontes secundárias, ele vai fazer uma interlocução. É uma intertextualidade, na verdade, que está presente no historiador para ele construir aquele texto histórico. Quer dizer, não é um elemento só que é levado em consideração, na verdade, existem uma gama de elementos. Só para ficar claro, né? para o professor que assiste, que talvez não tenha tido acesso a essa informação, o que é o carbono 14? É uma técnica, na verdade, que todos os elementos que existem, eles possuem moléculas de carbono. Né? Então, existe uma técnica que percebe a quantidade de carbono existente nesses materiais. E, dependendo dessa quantidade, você consegue datar aquele material, aquele tempo. Que existe ali naquele material. E, na verdade, assim, a história é construção de uma verdade, né, até que se descubram novas fontes, novos olhares, né, assim, até há pouco tempo atrás você achava realmente que essa questão do descobrimento do Brasil era uma coisa inquestionável, era uma coisa que era por acaso, né? De repente a caravela desviou e parou aqui. Na verdade, novos documentos, novos olhares desconstruíram essa verdade histórica e construíram uma outra, a partir de um novo olhar, com novos documentos, né? Com nova interlocução. E documentos surgem a todo momento. A história é dinâmica, né? A gente está produzindo conhecimento histórico agora, nesse momento. Então, eu tento passar isso para o aluno. Bom, eu tenho uma pergunta da Cisene Narciso, da TV Escola de Anápolis, Goiás. Na verdade, é uma afirmação. Ela pede que se comente essa afirmação, professora Maria Carolina. O desafio é usar as narrativas históricas a favor de um Brasil mais plural e inclusivo, sendo que, para isso, o professor deve buscar outros recursos e contextualizá-los com a realidade de hoje, uma vez que os livros didáticos são bastante limitados. Ela pede que comentem essa afirmação. Muito bom. A questão da produção de outras narrativas. Eu vou destacar, não é, esse conceito de narrativas no interior dessa afirmação. Aliás, o professor da última experiência que nós assistimos, esse professor solicitou ao seu aluno que narrasse uma história relativa à pré-história a partir de todos os procedimentos relacionados ao campo da arqueologia que ele havia colocado, inclusive, em prática, né? A narrativa, nesse caso, eu acho que é uma belíssima linguagem para dar vazão a esse movimento de relação entre um campo da história, a história aí concebida como uma ciência, entre aspas, um campo com verdades não absolutas, mas verdades testadas até certo ponto através de procedimentos reflexivos, não é? E do outro lado, esse campo artesanal, vulnerável, do vivido, que é o campo das memórias. As narrativas potencializariam justamente esse entrecruzamento, como eu disse, e ao mesmo tempo dariam vazão para essas visões experienciais do próprio aluno, né? Então, nesse movimento, uma linguagem acadêmica, uma linguagem do próprio livro didático, que muitas vezes é ressequida de vida, essa linguagem seria problematizada, né? Para dar vazão, né? Para abrir possibilidades para essas linguagens plurais, linguagens mergulhadas nas experiências vividas, linguagens capazes de dar vazão a esse ser humano mais amplo, portador de experiências, portador de memórias. Bom, hora de um intervalo rápido, a gente volta em instantes, até já. Para a criança, compreender o tempo significa libertar-se do presente, mas o tempo da história não é nem o do psicólogo, nem o do linguista. Todavia, o exame da temporalidade nessas duas ciências reforça o fato de que a oposição presente-passado não é um dado natural, mas sim uma construção.